Então vamos lá para os nossos elementos do gráfico. Quando eu clico no maisinho aqui, ó, eu tenho várias opções aqui, ó. Então vamos lá, vamos ver uma por uma. Eu vou aumentar aqui os valores. Antes da gente ir por elemento, eu vou fazer o seguinte. Eu vou te mostrar como que a gente adiciona e deleta elementos aqui, ó. Então nesse gráfico aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho um gráfico com uma série de dados, ó, só uma coluna. Mas eu poderia ter duas colunas. Vamos supor que eu quisesse fazer aqui, ó, um gráfico de sales versus cost. Quero colocar as duas. Então eu tenho duas opções. Vou fazer pela primeira, eu vou deletar o meu gráfico e vou criar do zero um gráfico. Então eu vou selecionar, então, ó, os dois dados que eu quero colocar no gráfico. Então sales e cost e os meses. Eu vou lá na minha aba inserir e seleciono qual tipo de gráfico eu quero. Eu vou colocar o gráfico de barra. Então aqui, ó, ele já trouxe aqui para mim, ó, o gráfico, tá vendo? E aí se eu clico dentro do gráfico, ó, nos meus dados, ó, ele mostra para mim quais dados eu tô usando, ó. Então dentro dessa área azul ele está plotando todos os dados que estão aqui, ó. Então tanto o cost quanto os sales. E aí ele passa aqui a legenda para mim, ó. O azul são as minhas sales e o meu laranja é o cost. Tá? Eu também tenho a opção de vir aqui, ó, e arrastar tanto para trás, ó, diminuir, eu não quero colocar o cost na série, como eu posso colocar o cost e colocar o profit também. Olha lá. Tá? Então eu posso selecionar aqui, ó, o tamanho dos meus gráficos. Tá? Então vamos voltar aqui, vamos colocar só sales e cost aqui. Então eu tenho aqui também a minha legenda. Então agora, depois disso colocado, a gente vai para os elementos do gráfico. Tá? Então vamos colocar aqui, ó, clicar no maisinho e ele vai aparecer aqui para mim, ó, todas as opções. Então vamos lá, eixos, ó, axis. Ele pode simplesmente, ó, o axis são os eixos laterais aqui e o horizontal e o vertical. Então eu posso escolher ter os eixos ou não ter os eixos. Geralmente depende do tipo de informação. Tem gráficos mais complexos que seria legal deixar os eixos. Mas tem gráficos, por exemplo, que são gráficos mais óbvios, com dados mais óbvios. Então talvez não seja interessante. Também depende da quantidade de espaço que você tem para expor o seu gráfico. Tá? Então eu posso escolher, tirar e colocar. Se eu vier aqui, ó, nessa setinha, ele pergunta para mim, ó, todas as opções que eu posso ter, ó. Vou colocar aqui, ó, na setinha, eu tenho, ó, os gráficos, as legendas, ó, na horizontal, ó, eu posso deixar com e sem na horizontal, aqui, né, aqui embaixo, ó, os meses, e na vertical a mesma coisa, ó, tá? E eu posso escolher tanto desclicar e clicar aqui, como eu posso vir aqui, como eu já mostrei, e deletar, ó. Posso deletar esse eixo aqui, e só deixar os meses. Mas aí, se eu fizer isso, nesse caso eu não vou conseguir enxergar quanto, por exemplo, eu tive de sales e quanto eu tive de cost. Eu não tenho um número. Eu sei, por exemplo, que em janeiro as minhas sales foram maiores do que o meu cost, mas eu não sei o valor exato. Então, por enquanto, a gente não tem aqui os rótulos de dados, então eu vou deixar nos meus eixos aqui para eu bater o olho e saber, bom, as minhas vendas em janeiro foi perto da casa dos 100 mil, né, e os meus custos foram na casa de 25 mil, vamos dizer assim. Tá bom? Então aqui, ó, o meu custo, ó, 25.200. Tá? Então esses são os eixos. Eu tenho o título dos eixos, ó. Então vamos supor, aqui eu poderia vir aqui, ó, quando eu clico no elemento e clico duas vezes, eu consigo alterar o nome dele aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, meses, tá? E aqui, ó, eu vou colocar valores, por exemplo. Valores. Tá? Obviamente que tem alguns elementos que não precisaria colocar. Nesse caso aqui, como é um gráfico simples, eu bato o olho e eu sei o que é. Então eu não preciso necessariamente deixar o título dos eixos aqui. Beleza? Mas é uma opção, caso fique mais fácil para você enxergar. Vou fechar essa tela aqui que a gente não vai usar agora. Beleza, então agora, ó, eu tenho essa outra opção aqui, ó, que são os títulos dos gráficos, ó, Chart Title, tá? Eu clico nele, aparece e desaparece.
E eu tenho algumas opções, ó, ele centralizado, tá? Ou ele acima do gráfico. Olha lá. Beleza? Deixa eu tirar aqui os nomes dos eixos. E vamos voltar para o próximo aqui. Agora eu tenho aqui, ó, os meus rótulos de dados. O que são os rótulos de dados? São esses números que aparecem aqui em cada um dos dados, ó. Eu clico aqui, ó, ele já aparece aqui para mim. Vendo? Então agora eu sei que nesse caso aqui, ó, em janeiro eu tive uma sale de 98 mil. Tá? E aí a hora que eu coloco os dados aqui, nos meus rótulos de dados, não necessariamente eu preciso deixar os meus eixos aqui, ó, verticais expostos. Por quê? Porque eu bato o olho aqui, eu já sei que foi 98 mil, eu não preciso ter essa repetição de dados aqui, fica muito mais simples, ó. Vou colocar aqui, ó, vou selecionar e vou tirar os verticais, ó. Olha lá. Muito mais simples de eu ler os dados dessa forma. Aí todos esses elementos de texto, tanto de texto quanto de cor, eu consigo editar depois, ó. Posso vir aqui, por exemplo, ó, clicar aqui e diminuir o tamanho, ó. Colocar em negrito, colocar em preto e vou diminuir um pouco o tamanho, ó. Olha lá. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, então eu posso selecionar aqui, ó, por exemplo, esses rótulos de dados e usar o pincel de formatação para repetir exatamente a mesma formatação para os outros rótulos, olha lá. Tá? Posso fazer isso também para o título, ó. Tá? Também para as minhas legendas aqui embaixo, ó. Tá? Já está mais ou menos meio que padronizado. Vamos aumentar só esse aqui de tamanho, ó. Eu vou colocar aqui, ó, Sales and Cost per month. Tá? Então eu consigo editar o meu título também aqui se eu quiser. Beleza. Próximo elemento são a tabela de dados. Então olha só que legal, o Excel ele consegue trazer dentro do gráfico as minhas tabelas de dados, ó. Então ele cria uma tabela aqui embaixo com a minha legenda. Aqui, ó, o que é sales e o que é cost. E aí se eu quiser eu posso simplesmente, ó, apagar os meus rótulos de dados aqui, ó, os meus labels aqui, ó. Por quê? Eu já tenho os dados aqui, ó. Se eu quiser saber, por exemplo, quanto que eu tive de sales, eu sei que eu estou no mês de janeiro e a linha é a coluna azul, então 98, 848, né? E aqui da mesma forma eu posso, ó, dimensionar tamanho de texto, cor de texto e assim por diante da forma que eu quiser, tá? Beleza, o próximo elemento, deixa eu voltar aqui, colocar os nossos rótulos de dados aqui, tá? Próximo elemento aqui, ó, são as barras de erros. Sabe aquelas pesquisas de satisfação ou pesquisa eleitoral com margem de erro para mais ou para menos? Essa é a ideia das barras de erro aqui, ó. Então você pode simplesmente deixar ou colocar e depois você pode ir lá, ó, e configurar o percentual. Tem vários tipos aqui de variação que você pode configurar no Excel para ele fazer o cálculo automático se você precisar. Tá? Próximo elemento são as grid lines, que nada mais são do que essas linhas aqui atrás, ó. Então eu posso simplesmente, se eu quiser, ó, clicar aqui e deletar, ou eu posso vir aqui, ó, e selecionar quais são as grid lines que eu quero. Então eu tenho aqui, ó, essas primary, major, horizontal, são essas linhas mais grossas na horizontal aqui, ó. E as minors são, obviamente, as menores, tá vendo, ó? Eu consigo colocar linhas maiores e menores, tanto na horizontal, como se fosse os marcos, né? E os valores intermediários aqui, com as linhas mais fracas, quanto eu consigo colocar na vertical, ó. Vou colocar aqui, vamos tirar da horizontal para você enxergar melhor. Então aqui, ó, por exemplo, eu tenho as maiores aqui, ó, que divide o mês, né, ó, mês de janeiro tá para cá dessa linha, mês de fevereiro tá dentro desse quadrante, março e abril. Como eu tenho a metade uma linha na metade dos meus dados aqui, ó, bem no meio de fevereiro. Por exemplo, se a gente fizesse isso aqui virar um gráfico de linha, ó, vou mudar aqui, a gente já vai ver depois como que a gente faz isso para mudar, tá? Se eu clicar e gerar um gráfico de linha, ó, eu consigo saber exatamente, ó, no mês de janeiro quanto que foi as minhas vendas, ó, através dessa linha aqui, ó. Tá? Então vamos voltar aqui para o nosso gráfico de coluna, tá?
vamos para os próximos elementos aqui, ó. Então eu tenho agora, depois das minhas greylines, que eu consigo escolher qual eu deixo e qual eu não deixo, eu tenho aqui, ó, a minha legenda. Eu posso escolher colocar ou não colocar. Geralmente, se o seu gráfico é mais intuitivo, não necessariamente precisa de uma legenda. Agora, se são gráficos e não estão claras as informações que estão contidas ali no gráfico, eu aconselho sempre a deixar a legenda, tá? Então, eu tenho várias opções de legenda aqui, ó. Quando eu clico na setinha aqui, ó, eu posso colocar ela do lado direito, em cima, na esquerda ou embaixo, tá? E ela também é formatável, tá? Com tamanho, cor e assim por diante. E eu tenho esse último elemento aqui, ó, que são as trend lines, que são as linhas de tendência. Então ele vai me mostrar aqui, ó, por exemplo, eu quero criar uma linha de tendência das minhas sales, ó. Então o que ele está fazendo? Ele está criando uma tendência de acordo com os números que eu tenho. Então a tendência para as minhas sales é ao longo dos meses, ó, as minhas sales diminuírem. Tá? Porque ela está vindo do alto aqui para baixo. Tá? Os meus costos, vamos ver, vamos criar uma linha de tendência para os meus costos aqui, ó. Vou criar para o costo agora. Ó, o meu custo está subindo, ó. Tá? Então vamos clicar aqui, ó. Eu tenho várias opções aqui, ó. Eu tenho a linear, eu tenho a exponencial. Vamos clicar da sales, olha lá, agora eu tenho as duas. Tá? Então eu tenho uma linha de tendência linear, exponencial, tá? E aí tudo vai depender do seu grau de análise e da sua experiência em estatística, mas a gente tem essas opções aqui também. Tá certo? Então esses são os elementos dos gráficos. Ao longo do curso aí a gente vai ver mais elementos aí, como formatar um gráfico de maneira geral. E antes da gente terminar a aula, eu só quero mostrar para você como que a gente faz para trocar o gráfico. Ou eu criei esse aqui de coluna, mas eu não quero de coluna, eu quero um de linha. Ó, estou selecionando aqui, vou deletar para tirar essas linhas de tendência. Eu só seleciono o elemento e aperto o delete. Então eu posso tanto, ó, clicar com o botão direito e, ó, Change Chart Type. Aí vai abrir aqui, ó, todas as opções lá dos gráficos que a gente viu. Tá? Vamos criar, por exemplo, um gráfico de linha, por exemplo, aqui, ó. Tá? Ou então eu posso simplesmente selecionar no gráfico, venho aqui, ó, na aba Charts Design e aqui, ó, Change Chart Type. Olha lá. Tá? E aí vai abrir exatamente a mesma tela. Então vamos clicar, vamos criar esse aqui de linha agora. Olha lá. Tá? E aí a gente tem, depois nas próximas aulas a gente vai ver a opção de formatar, colocar, por exemplo, esses rótulos de dados em uma posição melhor, ajeitar de maneira geral o gráfico para ficar mais fácil de ler. Porque essa, na verdade, é a intenção do gráfico, né? Facilitar a leitura dos dados para quem vai tomar a decisão. Então, se for um gráfico muito confuso, com muita informação, também não vai fazer muito sentido você criar esse gráfico, uma vez que você não vai estar ajudando o seu gerente, seu gestor, ou quem seja lá quem for tomar a decisão, a tomar essa decisão com clareza nos dados. Tá bom? Então essa foi a aula de introdução aos gráficos e aos elementos dos gráficos. A gente se vê na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.